A cena é de pura tensão. Jesus está reunido com a sua equipe mais próxima, seus discípulos, poucas horas antes de ser preso e crucificado. A gente consegue quase sentir a ansiedade na sala, sabe? Eles estão prestes a perder o líder, o mentor, e não têm a menor ideia do que vem pela frente. E é nesse cenário que o capítulo 14 de João se desenrola. A nossa análise hoje tem uma missão, assim, entender como alguém no momento de crise máxima prepara seu time para continuar sem ele, que tipo de promessas, de garantias são dadas. E para isso, a gente vai usar o texto bíblico e algumas notas de estudo que ajudam a clarear o contexto. E é um ponto de partida excelente, porque este capítulo faz parte do que os teólogos chamam de discurso de despedida. É basicamente a passagem de bastão, né? Mas o que é impressionante é que, embora seja uma conversa íntima, ali com 12 pessoas, as ideias que ele apresenta sobre propósito, esperança, identidade, elas são universais. É, na prática, uma aula de liderança em meio ao caos, e as lições ecoam até hoje. Totalmente. E ele começa atacando o problema de frente, né? O estado emocional da equipe. O primeiro versículo é que o coração de vocês não fique angustiado. É direto ao ponto. E logo em seguida vem a primeira grande promessa, a de que na casa do Pai há muitas moradas e que ele vai preparar um lugar para eles. Mas claro, sempre tem o pragmático do grupo, né? Tomé, que parece ser a voz da nossa própria dúvida, basicamente diz: Senhor, a gente não sabe nem para onde você vai. Como é que a gente vai saber o caminho? É uma pergunta muito justa, muito pé no chão. É a pergunta que qualquer um de nós faria, com certeza. E a resposta de Jesus sobre as muitas moradas é muito mais profunda do que parece. A ideia aqui não é tipo um condomínio celestial com várias casinhas. Não é isso. A metáfora, especialmente na cultura da época, remete à imagem de um noivo que prepara um lugar na casa do próprio pai para receber sua noiva. É uma imagem sobre pertencimento, sabe? Sobre segurança, um lugar garantido. Não se trata de espaço físico, mas de status relacional. É como se ele dissesse: vocês pertencem a este lugar e eu tô cuidando de tudo. Entendi. É mais sobre vocês têm um lugar garantido na família do que sobre vocês vão ganhar um imóvel. Faz muito mais sentido. E a resposta que ele dá para a pergunta do Tomé sobre o caminho se tornou talvez a frase mais conhecida e polêmica do cristianismo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Exato. E cada uma dessas 3 palavras é uma declaração de identidade fortíssima. Caminho aqui não significa que ele é um mapa, mas a própria estrada. Ele não aponta a direção, ele é a direção. Verdade significa que ele se apresenta como a própria realidade de quem Deus é, em contraste com ideias parciais ou falsas. E vida significa ser a fonte de tudo, o que dá substância à existência. É uma afirmação de exclusividade, assim, radical. E essa exclusividade é um ponto que gera muita discussão. A gente tem um artigo aqui que mergulha de cabeça nisso, chamado Jesus é o único caminho. Ele não ameniza a afirmação. Pelo contrário. Não, ele encara a questão diretamente. O argumento central é que, dentro dessa visão teológica, a salvação é um dom que vem exclusivamente por meio de Jesus. Tem uma citação interessante do artigo que diz que as pessoas são julgadas pelas suas obras, mas aquelas que confiam em Jesus são salvas pela graça, pela morte dele em seu lugar. Aí o artigo levanta aquela questão inevitável. E as pessoas que nunca ouviram falar dele? E a resposta sugerida é que o julgamento final leva em conta o que cada um sabia, confiando na justiça e na misericórdia de Deus. Mas a ideia central do texto de João permanece intacta. Jesus é apresentado como acesso exclusivo a Deus. É interessante que, mesmo depois de uma afirmação tão grandiosa, tão abstrata, os discípulos continuam presos no concreto, no que eles podem ver. É o que acontece logo em seguida com Filipe, não é? Toda sinceridade diz ali no versículo 8, Senhor, mostra pra gente o Pai, e pra nós já tá bom. Ele está pedindo uma prova, uma teofania, algo visível para acabar com a dúvida. Ele quer um sinal claro. E a resposta de Jesus deve ter sido um choque, né? Estou há tanto tempo com vocês e você não me conhece, Filipe. Quem me vê,
vê o Pai. Sabe, essa frase, quem me vê, vê o Pai. A gente ouve a vida toda, mas a audácia dessa declaração é algo surreal. O que isso realmente significa na prática? Significa que Jesus está dizendo, olha, tudo que vocês querem saber sobre o caráter, as intenções e a natureza de Deus está bem aqui, na minha frente. Olhem para como eu trato as pessoas, ouçam o que eu digo, não é preciso procurar em mais nenhum lugar. Ele está reivindicando ser a manifestação perfeita e visível de um Deus invisível. É o fim da busca por sinais, porque a revelação final, segundo ele, já está ali, em carne e osso. E como se isso já não fosse o suficiente, ele eleva o nível da promessa. No versículo 12 ele diz que quem crê nele não só fará as obras que ele faz, mas fará obras maiores. Isso sempre me pareceu contraintuitivo. Como assim obras maiores? Maiores do que ressuscitar alguém? É a pergunta de $1 milhão. E a interpretação mais aceita não é que maiores signifique mais espetaculares. É difícil superar os milagres que ele fez, né? O consenso entre os teólogos é que maiores se refere à extensão, ao alcance. O ministério de Jesus foi muito localizado, restrito a uma pequena área geográfica. A promessa era que as obras dos discípulos, depois que ele se fosse, teriam uma escala global. Isso é fascinante. Então não é sobre superar o poder, mas sobre ampliar o alcance. É como se Jesus tivesse criado o protótipo, o projeto piloto, e a tarefa da equipe dele fosse escalar isso para o mundo todo. No mundo digital como o nosso, essa ideia de obras maiores ganha uma nova dimensão, quando uma mensagem pode alcançar milhões globalmente em segundos. Perfeita a analogia, e ele dá a ferramenta para essa escalada, a oração em nome dele. Isso não é só uma frase para terminar a reza, sabe? Orar em nome de Jesus significa agir como um embaixador, alinhado com o caráter e a missão dele. É pedir recursos para continuar o projeto dele, não para os nossos próprios caprichos. É a chave que liga o poder do céu à missão à terra. Ok, então para capacitar a equipe para essas obras maiores, ele não podia simplesmente ir embora e deixá-los sozinhos. É aqui que entra a próxima grande promessa, a do outro Consolador. Exato. Ele sabe que a ausência física dele criaria um vácuo imenso. Então ele promete que vai pedir ao Pai, e o Pai enviará outro Consolador, o Espírito da Verdade, para ficar com eles para sempre. A palavra grega original, parakletos, ela é riquíssima. Significa alguém chamado para ficar ao lado. Pode ser um advogado de defesa, um conselheiro, um encorajador. Jesus foi o primeiro paracletos deles, presente fisicamente. O Espírito Santo seria o próximo, da mesma natureza, mas com uma diferença crucial. E qual seria essa diferença? A permanência e a forma de presença. A presença de Jesus era externa e temporária. A do Espírito seria interna e permanente. É uma mudança radical de modelo. Eles passariam de seguir um líder que caminha na frente para serem guiados por uma presença que habita dentro deles. É por isso que ele diz que o mundo não pode recebê-lo, porque o mundo no Evangelho de João opera por princípios externos, visíveis. Essa nova realidade é invisível, relacional. É uma transição de um líder que se pode ver e tocar para uma espécie de bússola interna. Isso deve ter sido muito difícil de entender para eles. Tanto que outro discípulo, Judas, não Iscariotes, pergunta: mas por que você vai se mostrar para a gente e não para o mundo todo? Ele ainda estava esperando uma grande manifestação pública, uma revolução política. Exato. Ele queria um show de poder para o mundo. E Jesus, mais uma vez, puxa a conversa do espetáculo para o relacionamento. A resposta é: se alguém me ama, vai obedecer a minha palavra. Meu Pai o amará e nós viremos e faremos morada nele. A manifestação de Deus, segundo Jesus, não é um evento de estádio. É uma experiência íntima, uma morada mútua. Deus habitando na pessoa e a pessoa habitando em Deus.
É profundo, pessoal e transformador de dentro para fora, não de fora para dentro. Chegando ao fim do capítulo, parece que ele está encerrando a reunião, deixando os últimos recados. Ele oferece um presente final no versículo 27. Deixo com vocês a paz. A minha paz eu lhes dou. E faz questão de diferenciar. Não a dou como o mundo a dá. Hoje em dia a gente pensa em paz como, sei lá, ausência de notificações no celular, caixa de entrada zerada. Qual a diferença da paz que ele está oferecendo? A sua definição de paz do mundo é ótima. A paz do mundo é a ausência de conflito, é circunstancial. Se as contas estão pagas, a família está bem e não há guerras, temos paz. A paz que Jesus oferece é diferente. É uma tranquilidade e uma segurança interior que não dependem das circunstâncias externas. Ela vem de um relacionamento correto com Deus. É uma paz que pode existir no meio da tempestade, porque a sua âncora não está no que acontece ao redor, mas na confiança de quem está no controle. É por isso que ele pode dizer: não se angustiem nem tenham medo, mesmo sabendo o que estava por vir. E ele encerra com um aviso um pouco sombrio no versículo 30, dizendo que o príncipe deste mundo está vindo. Sim, é uma referência clara a Satanás. A tensão aumenta. Mas o que ele diz em seguida é a chave de tudo. Ele não tem nenhum poder sobre mim. É uma declaração de soberania total. Ele está dizendo que Satanás não tem nenhuma brecha, nenhuma reivindicação legal, nada que se agarrar nele, porque ele é sem pecado. A morte que ele vai enfrentar não será uma derrota, mas um ato de obediência voluntária ao Pai para cumprir um propósito maior. E o capítulo termina de um jeito muito abrupto. A última frase é: levantem-se, vamos embora daqui. É quase cinematográfico, né? Fim da cena. Totalmente. É uma transição literária poderosa. Depois de todo esse ensinamento denso e profundo, é o chamado à ação. A conversa no cenáculo acabou, agora eles precisam se mover em direção ao Jardim do Getsêmani, onde a crise vai se desenrolar de fato. É a passagem da teoria para a prática mais brutal que se possa imaginar. O tempo de preparar a equipe acabou, agora começa o teste. Recapitulando então, para preparar sua equipe para sua ausência, Jesus oferece garantias muito claras. Um destino seguro, um mapa claro para chegar lá. A revelação de quem é o chefe, a promessa de um canal de comunicação e suporte direto e constante, o Consolador, e, por fim, uma paz interior para aguentar a pressão. A mensagem é de conforto, mas também de uma capacitação poderosa. Exatamente. E isso nos deixa com uma reflexão final. O texto nos mostra um paradoxo curioso. É a partida de Jesus que abre espaço para a vinda do Consolador e para a realização das tais obras maiores. A ausência física dele não foi um fim, mas um começo de uma nova fase. Isso levanta uma questão para nós hoje. O que significa, no nosso contexto, viver o potencial dessas obras maiores, sabendo que, segundo o texto, elas são alimentadas não pela presença física de um líder, mas por uma capacitação que vem de dentro? Como a gente escala a missão quando o fundador já não está mais na sala?